Você sabe qual é a fase, qual é o ciclo que hoje você está vivendo? Já parou para pensar que hoje pode ser tempo de se calar e você está falando, ou tempo de abraçar e você está se afastando de abraçar? Em Eclesiastes 3, temos conselhos muito importantes sobre como enfrentar os ciclos e as fases da vida. Meu nome é Aline Freitas e hoje é dia de Devocionais do Secreto. Então, vamos juntos! No devocional de hoje, iremos meditar em Eclesiastes capítulo 3, os primeiros versículos, onde o sábio vem nos dando conselhos sobre como enfrentar as fases da vida, como percebê-las e nos dizendo que a vida é feita de fases. Tem o tempo de sorrir e o tempo de chorar, o tempo de falar, o tempo de se calar, o tempo de abraçar e o tempo de afastar-se de abraçar, o tempo de plantar, mas também tem o tempo de colher. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do sol. E a nossa vida, ela é feita de ciclos e estações. Assim como as 4 estações do ano, onde existe a primavera, o verão, o inverno, o outono, assim é a nossa vida. E nem todo inverno dura para sempre. E nem todo verão dura para sempre. Quem dera o verão durasse mais tempo, mas não. Existe o período do verão, existe o período do inverno. Mas o importante é saber que em todas as fases e ciclos, o Senhor, o nosso Deus, Ele está presente em todas, passando conosco até nas fases mais difíceis. Um dos primeiros pontos que eu quero abordar com vocês neste devocional que falou muito ao meu coração é entender qual é o ciclo que eu estou vivendo, que eu estou passando. Porque muitas vezes estamos enfrentando ciclos difíceis, onde só enxergamos os momentos ruins e só pensamos em desespero e choro. Mas muitas vezes, nesses tempos difíceis, o Senhor quer nos fazer aprender algo, quer nos ensinar algo. Mas, se não entendemos qual é a fase, qual é o ciclo que estamos enfrentando, dificilmente aprenderemos alguma coisa com ele. A primeira dica que eu quero deixar para você é perceber, entender qual é o ciclo que você está enfrentando hoje. É um ciclo ruim? Tem sido dias de batalhas. Procure entender qual é o ciclo. Às vezes é somente um aprendizado em que você precisa estar atento para aprender o que o Senhor quer te ensinar neste tempo. Então, a primeira dica que eu te dou é perceba, descubra, busque no Senhor qual é a fase que você está enfrentando. Qual é o tempo, se é inverno, se é verão, se é outono, se é primavera, qual é a fase da vida que você está enfrentando. E com certeza, você descobrindo qual é a fase, você vai conseguir perceber o que o Senhor quer te falar através desse tempo. Detectou qual é o ciclo que você está passando? Então vamos para o segundo ponto. Entender o que esta fase da vida está querendo me ensinar. Porque na nossa vida nós temos fases. Fomos crianças, chega a fase da adolescência, chega a fase adulta, chega a fase da terceira idade e assim vamos seguindo a nossa vida. E em todas essas fases aprendemos alguma coisa. Sempre aprendemos alguma coisa. O que fazer e o que não fazer. O que deu certo e o que não deu certo. Então, depois de detectar qual é a fase que você está enfrentando, agora é o que devo aprender, o que esta fase quer me ensinar, o que o Senhor quer me fazer aprender ou crescer neste tempo que estou vivendo. Porque fases, ciclos são momentâneos, não irão durar para sempre. Mas uma coisa você pode ter certeza, grandes aprendizados você pode tirar deste ciclo que você está vivendo. Por mais que ele pareça ser ruim, por pior que pareça aos seus olhos, ou melhor que pareça, sempre há algo para se aprender. Estamos nesta vida para aprender e aperfeiçoar quem somos. Então, depois de detectar qual é o ciclo e o que eu preciso aprender nele, vamos para o terceiro ponto, a terceira dica.
A terceira dica que eu te dou, e a mais importante de todas, é crer que o Senhor está no controle de todas as coisas. Ele não perdeu o controle de nada. Por mais que as fases que estejamos vivendo hoje pareça impossível aos nossos olhos de chegarem ao fim, pareça muito impossível de se transpor as barreiras que temos enfrentado, mas creia, o Senhor está no controle de todas as coisas. A sua palavra nos diz que quando passássemos pelo vale da sombra da morte, Ele estaria conosco. Ou seja, não existe fase difícil, não existe caminho ruim que o Senhor não passe conosco. Até no vale da sombra da morte, Ele estaria conosco. Então creia, Ele não perdeu o controle de nada. Agora, lembre-se, você precisa detectar o que o Senhor quer te fazer aprender neste tempo. Porque o que acontece? Muitas vezes estamos num momento em que devemos estar quietos, em silêncio, para ouvir melhor a voz do Senhor, para deixar que Ele faça, que Ele conduza o nosso barco. Mas em momentos de grande desespero, falamos demais e assim deixamos de perceber o que o Senhor está falando conosco, o que Ele quer comunicar ao nosso espírito. Muitas vezes as nossas vozes, elas estão num volume tão alto que a voz do Espírito Santo de Deus simplesmente se torna imperceptível. Então, independente da fase que você está vivendo hoje, seja ela boa ou ruim, seja ela mais ou menos, uma dica que eu te dou acima de todas essas dicas: esteja atento à voz do Senhor. Não permita que as situações difíceis da vida venham calar a voz do Espírito Santo, porque Ele sim tem todas as respostas. E tudo que Ele quer é nos fazer aprender mais dEle, é nos aperfeiçoar neste caminho, nesta jornada chamada vida, para que um dia possamos dizer que chegamos à estatura de varão perfeito e poderemos nos encontrar com o nosso Deus, que é perfeito. Então, uma das dicas mais importantes que eu te dou, uma das lições mais importantes que eu tiro deste devocional é estar atento à voz do Senhor, porque Ele irá nos direcionar e nos dizer claramente qual é a fase que estamos enfrentando. Que esta palavra possa falar ao seu coração. Que se você estava perdido, sem entender o que estou vivendo, por que estou passando determinada situação e por que o verão ainda não chegou, creia e acredite. O inverno não é para sempre. Ele dura por um tempo. E o que podemos fazer neste tempo de inverno? Vamos aprender com as nossas amigas formiguinhas, que no tempo de inverno elas ajuntam o seu alimento, o seu mantimento, para que quando chegue o verão elas estejam abastecidas, para assim curtir o verão, viver o verão da vida com tranquilidade. Não vamos esperar o dia mau chegar para buscarmos entender a vontade do Senhor, mas vamos buscar hoje, independente do ciclo, independente da fase, entendendo que o nosso Deus tem o controle de todas as coisas. Ele é soberano, Ele conhece o nosso futuro, Ele sabe o que vivemos no passado, o que estamos vivendo no presente e o que viveremos no futuro. Então descanse no Senhor, aproveite esta fase para aprender mais do seu Deus, para acrescentar a sua fé e fortalecer a sua fé nele, e creia que Ele está à frente de todas as coisas. Esta fase, mesmo que ela seja ruim, ela vai passar, e os dias bons, o refrigério do Senhor nos alcançará. Esse foi o nosso devocional de hoje, e se esta palavra te alimentou e te fortaleceu, trouxe clareza à sua visão, eu te convido a conhecer o canal mais profundamente, e se você não é inscrito, te convido a se inscrever, a curtir, a comentar, a compartilhar, a trazer os seus testemunhos daquilo que você tem vivido, porque isso acrescentará a nossa fé. Te espero no próximo vídeo, toda sexta-feira às 8 da noite, tem devocionais do secreto. Não sei se vocês repararam, mas o cenário está um pouquinho diferente, um cenário provisório. Vem algumas mudanças aqui no nosso cenário, mas eu creio que será para a glória de Deus, irá abençoar as nossas vidas. Que o Senhor te abençoe muitíssimo, que você tenha um excelente final de semana ou início de semana, depende de quando você vai assistir o vídeo. E não se esqueça,
fomos chamados para compartilhar as boas novas do reino de Deus, independente da fase que estamos vivendo, porque Ele é o que precisa ser adorado, Ele é que precisa ser compartilhado com aqueles que conhecemos. Que o Senhor te abençoe muitíssimo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!